Acho que isso nunca aconteceu nos Estados Unidos antes que uma membro do Congresso dos Estados Unidos da América se casasse com seu próprio irmão de sangue. Os parentes somalis dela disseram: e se eles se amassem? Tenho certeza de que se amavam, mas era um amor estranho. A Casa Branca publicou documentos sobre Ilhan Omar, dizendo que ela se casou com o irmão e deveria ser deportada. Por fraude de imigração, a pessoa perde a cidadania e é deportada. Tom Homan afirmou que o governo federal está investigando e os documentos são bastante rígidos. A questão, claro, é se eles têm filhos em comum, ou seja, nascidos nesse casamento legal, ou se foi apenas um truque puramente migratório. Um golpe que os somalis espertos então aplicaram nos americanos ingênuos? Os somalis espertos, que nem no próprio país, nem nos Estados Unidos da América, conseguiram construir nada além de roubo, fraude e, claro, falsificações, por isso são considerados espertos, enquanto a sociedade mais desenvolvida do mundo, os Estados Unidos da América, é, claro, considerada ingênua quando eu digo mais desenvolvida. Estou pronto para confirmar isso com números. Qual país produziu mais riqueza, tanto no total quanto per capita, do que qualquer outro lugar em qualquer época da história da nossa civilização? Naturalmente, a resposta será os Estados Unidos da América. Ninguém, absolutamente ninguém, nem chegou perto, ninguém chegou perto. Senhoras e senhores, a Casa Branca fez referência a uma investigação totalmente nova do Free Beacon. Sim, Ilhan Omar se casou com seu irmão. Vamos ver. Sim, Ilhan Omar se casou com seu irmão. Nós lemos toda essa denúncia e tudo o que está relacionado a ela, usando pessoas que conhecem a família Ilhan Omar, conhecem todos os laços familiares, entendem a dinâmica entre as tribos aqui e sabem exatamente o que Ilhan Omar está fazendo. Quando ela deixou o primeiro marido para se casar com Ahmed Nur Said Elmi, esse homem é o Bais-Brat de Ilhan Omar. E de acordo com o exame de DNA, ela realmente cometeu fraude de imigração para trazê-lo para a América. Antes de haver confirmação por DNA, tudo isso era suspeita, ou seja, muito parecido com a verdade, mas ainda suspeita. Agora, se o teste foi feito, e parece que, como nos dizem, foi feito e bateu, então isso é uma verdade comprovada. Por quê? Ilhan Omar se divorciou do primeiro marido e se casou com o próprio irmão? Conforme a documentação oficial de Minnesota. É curioso eles terem se casado em um ritual cristão. Não surpreende esses muçulmanos tão religiosos? O casamento deles em um ritual cristão? 2 muçulmanos se casaram em um ritual cristão, porque, do ponto de vista da fé deles, isso não é um casamento se não for muçulmano. E aqui está a resposta para a minha pergunta A. Aliás, enquanto ela ainda era casada com o irmão, ela teve um filho do primeiro marido, porque eles nunca se divorciaram. Bom, tudo bem, e agora? O Czar da Fronteira, Tom Homan, está conosco? Vamos falar sobre Minnesota e outros temas. Prazer revê-lo no ar. Trump mencionou uma reportagem do Daily Mail de 2020 dizendo que Ilhan Omar se casou com o irmão para entrar no país. Semana passada, ouça. Olhe para a nação deles, veja como é ruim. Nem parece uma nação, só pessoas vagando e se matando. Eles pegaram bilhões e bilhões de dólares. Eles têm uma representante, na Ilhan Omar, que dizem ter se casado com o próprio irmão. Isso é uma fraude. Chamam isso de fraude. É uma história que nunca foi desmentida, mesmo depois de 5 anos. Isso é motivo claro de deportação. Há investigação sobre isso. Sabe, outro dia um especialista em fraudes me falou sobre isso. Eu perguntei quem investigou o caso e ele disse que era fraude de imigração. O prazo de prescrição virou um problema nos últimos 4 anos, quando isso foi levantado pela primeira vez. Quem era o presidente, quem comandava o Ministério da Justiça? Pega os registros, os arquivos e analisamos. Esse investigador de fraude, que conheço pessoalmente, é um dos melhores do Homeland Security Investigations. No Serviço de Investigações de Segurança Interna, ele afirmou não haver dúvidas após analisar o caso. Estou lidando com isso esta semana, vamos ver.
Isso é simplesmente inacreditável. O que eu quero dizer? Segundo a secretária Kristi Noem, do Ministério da Segurança Interna, cerca de 50% dos vistos nessa comunidade são fraudulentos, indicando que metade dos refugiados somalis está ilegalmente aqui. O que vai acontecer, se algo realmente vai acontecer, se as pessoas vão perder seus vistos, serem deportadas, isso nós vamos ver? Absolutamente, quero dizer, esses dias já passaram, graças a Deus o presidente Trump está na Casa Branca, vamos analisar todos eles, quero dizer, vamos analisar aqueles que estão ilegalmente, claro, vamos analisar aqueles que estão aqui com visto ou pelo processo de imigração, que são criminosos, vamos analisar as ameaças à segurança nacional, mas quem passou por processo não verificado e não apresentou documentos? Quem passou pelos procedimentos frágeis? Biden. Cobrimos toda a emissão de vistos e vistos temporários, incluindo estudante, visitante e outros tipos. Como já contei para vocês em Minnesota, 150 mil somalis, 50% deles entraram nos Estados Unidos da América de forma fraudulenta e nos 250 mil somalis. Isso significa que 125 mil devem ser deportados. Se aquele homem precisar de ajuda, a administração Biden não queria que ninguém soubesse que os resultados do teste de DNA mostraram 99, 99, 99, 99, 98%. A chance de Ammar e Ahmed Elmi, agora ex-cunhados e congressistas, é um escândalo. A Casa Branca, talvez não exatamente as origens da história. Esse relatório é muito detalhado, mas os fundamentos da história, com os documentos publicados pela Casa Branca, parecem inquestionáveis. Sem dúvida, isso exige investigação. Sim, espero que sim. Isso é ótimo nesse esquema de fraude de imigração. E se for verdade, isso é óbvio? Houve rumores sobre isso por anos e agora temos uma administração investigando a fraude de imigração. E como seria poético se Ilhan Omar tivesse enganado os Estados Unidos da América para se tornar cidadã, sendo membro do Congresso? O mais incrível para a administração é que se ela cometeu fraude de imigração, ela pode ser deportada. Acho que seria bem fácil provar que eles entraram no país de forma fraudulenta. E por isso ela não está legalmente aqui, portanto pode ser deportada imediatamente. Mas a questão não é só que eles, os samaritanos, entraram aqui com documentos falsos e por meio de fraude, mas também enganavam os serviços sociais dos Estados Unidos com fraudes. A questão também é para onde iam o dinheiro roubado de nós, e roubado por pessoas que vieram para cá por meio de fraude. A fraude somali supostamente financiava o terrorismo muçulmano, não? O mesmo que vemos em Washington e no assassinato do nosso guarda nacional. O que deve ser feito com os refugiados afegãos que Joe Biden trouxe em massa para cá? O que deve ser feito com os golpistas somalis que financiam o Al-Shabaab com o nosso dinheiro dos impostos? E aí, os afegãos ainda não foram verificados, precisam passar pela checagem da administração atual e acredito que isso está sendo feito. Eles já têm muito trabalho, precisam de mais agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega e mais patrulheiros de fronteira. Para listar a política de fronteiras abertas de Joe Biden nos últimos 4 anos e os 12 milhões de imigrantes ilegais no país, escola municipal. Ontem, depoimentos afirmaram que a administração Biden permitiu a entrada de centenas de terroristas conhecidos no país e agora tentam encontrá-los e deportá-los. Mas isso é só uma parte e a fraude deve ser investigada pelo Departamento de Justiça. Isso é crime, roubo do dinheiro dos contribuintes, quando não se tem direito a recebê-lo. Eu acredito que não só aqueles que enganaram os Estados Unidos, roubando o dinheiro dos contribuintes através de programas do governo, devem ser responsabilizados criminalmente. Acho que líderes deste estado, como Waltz, que sabiam ou deveriam saber disso, também devem ser responsabilizados. Você entende que a administração Biden fez tanta coisa errada e em tantos lugares que fisicamente não há investigadores suficientes para lidar com tudo o que eles fizeram por lá? Mas os somalis espertos, os marroquinos espertos, os afegãos espertos e outros espertos, praticamente todos que vieram aqui para nos enganar, todos são espertos, mas na verdade eles não pararam apenas em enganar. Com traficantes de drogas, só estamos perdendo tempo, lembre-se disso. E essa rigidez inclui a pena de morte.
12 quilos de fentanil escondidos em um cofre de hospital. Eram controlados por uma mulher em quem confiavam para proteger doentes e idosos, enquanto pacientes desapareciam atrás de suas portas. Não era um esconderijo de rua, e sim um consultório médico transformado em local de colheita. Não era uma ameaça externa, e sim assassinato, roubo de órgãos e traição de alguém de jaleco branco. Se quiser ver a profundidade dessa rede, nós vamos mais fundo. As piores pessoas do mundo e as drogas ilegais devastaram comunidades americanas, criando o maior problema de ordem pública da história do nosso país. E espero que continue sendo a maior. 4h20 da manhã, Columbus, Ohio. O estacionamento do hospital particular estava silencioso, com poucas luzes acesas, até que o silêncio foi interrompido. Agentes do FBI e da Drug Enforcement Administration invadiram o local. Suas vozes eram firmes e as botas batiam forte no chão. Os rádios chiavam. Todo o prédio se encolheu de medo. Um lugar de cura de repente se tornou hostil. Os agentes subiram ao segundo andar. O escritório do diretor estava trancado. Um martelo de aço quebrou a porta, entortando o metal. Lá dentro, tudo parecia normal. Fotos de família, flores, mesa limpa. Mas atrás dessa aparência tranquila, havia algo sombrio. Um cofre pesado sendo perfurado por ferramentas. Quando foi aberto, o ar mudou. Dentro havia 12 kg de fentanil, tijolos lacrados, uma pistola e um telefone trancado. Pouco depois, a diretora Amina Hassan, de 48 anos, foi algemada. Com o jaleco solto, enfermeiras observavam em choque. 9 anos de confiança ruíram em uma manhã. Eles também, seguindo o exemplo dos palestinos, montam seus laboratórios de produção de drogas em grandes hospitais, em casas de repouso, em escolas, em creches. E além disso, eles também traficam órgãos daqueles que estão sob seus cuidados. Por muitos anos o hospital era tranquilo. Os pacientes esperavam em silêncio. As enfermeiras andavam pelos corredores limpos. As famílias confiavam nos sorrisos. Ninguém imaginava que atrás dessas portas havia uma operação criminosa, sem sinais de bandidos ou traficantes. Tudo parecia profissional. Toda semana, fentanil e heroína chegavam ao hospital disfarçados de remédios. A equipe chamava as drogas de remédio especial para emagrecer. Nunca usavam o termo drogas. Pequenos frascos brancos eram levados de sala em sala, entregues a pacientes desavisados, cada um contendo fentanil suficiente para destruir bairros inteiros. Os relatórios financeiros mostraram que o hospital pediu 10 vezes mais suprimentos do que precisava. Entregas feitas à meia-noite chegavam com etiquetas perfeitas, luvas estéreis, aventais cirúrgicos, equipamentos de laboratório, mas dentro havia blocos de fentanil puro. Pais levavam filhos para tratamento, idosos doavam sangue, todos confiavam suas vidas ao hospital. Enquanto isso, outro negócio criminoso crescia no prédio, oculto por pranchetas, crachás e sorrisos educados. Amina Hassan não era médica, mas gerenciava o tráfico de drogas, você acha? Havia apenas um hospital e um asilo assim em toda a América, ou havia mais 3? E você entende que isso floresceu sob Biden, apesar de inúmeros testemunhos e reclamações, nunca é investigado, nunca foi investigado. Talvez porque todos que estavam no topo da pirâmide estavam envolvidos. O pior não era que fentanil fosse o mais assustador. Como o hospital passou a matar legalmente nos papéis e retirar órgãos sem suspeitas. As vítimas eram idosos abandonados, pacientes sem família, sem teto e acidentados, sedados antes de falar. Eram escolhidos porque ninguém questionaria seu desaparecimento. Os agentes encontraram um sistema nas salas de cirurgia que fazia o assassinato parecer legal. Ao chegar, os pacientes eram marcados como críticos e, em menos de 1 hora, os documentos já tinham as assinaturas do médico e do administrador aprovando a doação emergencial de órgãos. Muitas vítimas não recobraram a consciência. Um corredor fora dos mapas levava a uma ala cirúrgica secreta. Luzes fortes, mesas de metal e sem intenção de salvar vidas. Os corpos eram só números nos registros, sem família, consentimento ou histórico médico. Ao analisarem os arquivos, os analistas se chocaram. 315 operações em 9 anos. Muitos não tinham registro de óbito ou enterro. As causas da morte eram incertas e a remoção de órgãos não era citada. Os órgãos eram levados em contêineres refrigerados com a inscrição "Material de doação de emergência", junto a cargas médicas. Com o dinheiro voltando pelo cartel Jalisco Nueva Generación Sinaloa, o hospital passou a integrar uma rede internacional de tráfico de pessoas. Esta é a América do século XX, e não é Jusunlândia, nem Mongólia. Este é o estado de Ohio, nos Estados Unidos da América, que trouxe para cá selvagens, bárbaros e bandidos. Os acolheram em suas casas, pagaram pela difícil adaptação deles.
e ficavam comovidos porque essas pessoas infelizes, que não sabiam viver na sociedade ocidental, conseguiram arrumar emprego e aprenderam inglês. Dirigem carros e não comem com as mãos. Bem, na verdade, descobriu-se que eles comem com os pés. Assim que Amina Hassan foi detida, os agentes perceberam que o hospital era apenas o começo do mapa. No quartel pedagógico, exibiam clínicas, depósitos e empresas em Ohio, ligadas por uma só rede. A ordem era clara: atacar em todos os lugares até o pôr do sol. Comboios não identificados atravessaram o estado. Caminhões blindados apareceram atrás das farmácias. Helicópteros circulavam silenciosamente sobre as ruas congeladas. 2 agentes invadiram pelos fundos de uma clínica particular. A recepção estava vazia, mas no porão havia freezers trancados com contêineres herméticos rotulados como amostras médicas e um forte cheiro químico. Na mesa, instrumentos limpos aguardavam uma operação. No depósito, à beira do rio, militantes esperavam atrás das caixas. Quando os federais chegaram, começou o tiroteio. Balas ricocheteavam, faíscas voavam e agentes se abrigaram atrás dos carros. Os comandos eram claros, diretos, sem pânico. Uma granada de luz e som explodiu na janela lateral, iluminando o cômodo, e o tiroteio cessou no outro lado da cidade. O caminhão frigorífico tentou fugir. Seu motor rugia e fumaça saía do escapamento. Ele arrebentou o portão em direção à rodovia. 2 SUVs federais aceleraram e o bloquearam no último momento. Os pneus chiaram. O caminhão derrapou e parou. Ao abrir as portas, os agentes encontraram caixas com dinheiro e mel lacrado. Nas geladeiras, havia órgãos humanos embrulhados em plástico e gelo. Na casa do policial, acharam dinheiro escondido no teto. Na do diretor do banco, chaves de cofres e documentos sobre transferências para contas offshore. A lista de nomes ficava maior a cada hora. Até a noite, dezenas foram presas em todo o estado. Caminhões e mesas ficaram cheios de drogas, armas, relatórios e dossiês. Durante a operação, as batidas revelaram uma verdade assustadora. O hospital era o centro, mas a doença havia se espalhado por toda parte. As paredes, em vez de proteger vidas, protegiam um império criminoso. Ohio despertou com sirenes piscando e helicópteros ruidosos. A promessa de segurança foi quebrada, e agora todo o estado entendia o quão profundo era a traição. Isso não é mais Minnesota. Eu disse para vocês, isso é Ohio. Eu não sei exatamente quem e quantos foram presos. Bem, em Minnesota já são cerca de 400, né? Não sei até onde vai essa cadeia. Eu não encontrei confirmação de tudo isso nas mensagens do FBI, por exemplo, mas talvez sejam apenas casos que estão sendo investigados. Por isso não há mensagens. Mas o fato é que os que vieram para cá se instalaram bem próximos uns dos outros, chegaram em grupo e se acomodaram em grupo. Eles se assimilam pior e também participam de uma quantidade significativamente maior de crimes do que aqueles que, digamos, acabaram ficando sozinhos entre americanos, entre falantes de inglês e vivendo segundo as leis americanas. A epidemia chegou até nós? Eu diria assim, provavelmente veio da Europa, mas aqui ela está quase em estado inicial, enquanto na Europa já floresce em todo o seu esplendor. E muitos dizem que o ponto sem retorno será ultrapassado em breve. Cada administração, em seu primeiro ou segundo ano, realiza uma revisão estratégica que define os objetivos económicos, diplomáticos, políticos e militares dos Estados Unidos na política externa. Publicamos nosso documento e uma das seções mais controversas desse documento, que na minha opinião era uma estratégia bastante razoável no geral, simplesmente afirmava que nossos parceiros, as civilizações ocidentais fundamentais, ou seja, os europeus, estão em uma situação extremamente difícil. E então os autores da avaliação estratégica declararam que eles correm o risco de um apagamento civilizacional. E você vê o que isso fez com os europeus. Nada humilha e irrita mais um europeu do que nós, os americanos metidos, cujos fundadores vieram da Europa, e muitos de nós também, ficarmos dando lição de moral para os europeus sobre o que eles estão fazendo de errado. Então, eles estão muito irritados connosco, mas por que eles estão irritados connosco? Porque a avaliação mostrou porque é que a Europa está em apuros. São propostas verdes radicais. O novo Pacto Verde deles é muito mais prejudicial do que o nosso. Eles têm enormes reservas de gás no Mar do Norte e petróleo, eles têm gás natural na França e em outros lugares. Ainda assim, eles são obcecados por energia eólica e solar que é cara e pouco confiável.
Como resultado, a Europa não é competitiva no mercado económico mundial e a União Europeia perdeu o seu lugar no ranking mundial do Produto Interno Bruto, caiu bastante. Antes, junto com os Estados Unidos da América, ela era uma das duas principais potências económicas do mundo, mas em 20 anos perdeu significativamente sua participação no Produto Interno Bruto mundial. A taxa de natalidade dela não é como a nossa, que é de 1,71 a 1,75. E isso é preocupante. A taxa deles é 1,39. A população diminui e envelhece, e as fronteiras seguem abertas. Eles recebem 45 milhões de pessoas, principalmente do Oriente Médio, e ao contrário de nós, eles não têm absolutamente nenhuma história do chamado caldeirão, eles não têm essa mobilidade social entre as classes como nós temos. Por isso é muito difícil para eles aculturar, assimilar e integrar os imigrantes, especialmente quando eles chegam ilegalmente. E, vamos falar a verdade, principalmente do Oriente Médio. Então você acaba tendo uma multiplicação forçada do islamismo. 45 milhões de muçulmanos foram para a Europa em busca de uma vida melhor do que tinham em seus países de origem. E eles foram deixados entrar lá na Europa. E começaram a alimentá-los, dar bebida, vestir, oferecer moradia, tratar e tudo de graça. Bem, lá, por causa de rostos bonitos, 45 milhões, muitos dos quais acham que Allah obrigou esses idiotas europeus ímpios a trabalhar duro para alimentar os muçulmanos e que os muçulmanos devem receber tudo de graça. A postura dos Estados Unidos neste relatório foi diferente. Vocês deveriam ter feito isso. São ruins, não gostamos disso. Na verdade foi assim. Nós devemos ser irmãos iguais, vocês. A Europa é a base de todo o Ocidente. Grécia, Roma, o Papa, o Renascimento, o Iluminismo, toda essa cultura grandiosa nasceu com vocês. E nós somos um ramo disso. Seu fruto, e queremos ser seus parceiros, queremos ser iguais a vocês. Por favor, vocês poderiam considerar o fim da censura, abrir o debate e, talvez, reavaliar suas políticas energética, militar e migratória e seus problemas? E voltar a jogar connosco em igualdade de condições? Eles ficaram muito irritados com isso, mas aqui está o que nos irrita na raiva deles. A Europa é como aquele famoso valete de um olho só, a carta em que só se vê um olho e que você vira, e talvez do outro lado exista algo totalmente diferente. O que eu quero dizer? Na aliança há 32 países da OTAN, fora dos Estados Unidos da América e Canadá, 30 deles estão na Europa, dos quais 27 são membros da União Europeia e membros europeus da OTAN. São assim quase iguais. O mesmo país, na esmagadora maioria dos casos, em 90% dos casos, faz parte da União Europeia e da OTAN. Mas aqui está a metáfora do valete de um olho só. Os membros da OTAN dizem, sim, queremos nos preparar para um confronto com a Rússia. Sim, investimos 2% do produto interno bruto em gastos militares, sim, queremos chegar a 5%. Sim, queremos que os Estados Unidos sejam nosso líder a qualquer custo. Gastamos de 16% a 18% do nosso orçamento. Queremos nos aproximar mais de vocês e estamos muito felizes por tê-los de volta. E Donald Trump, papai, vire a carta. Agora, essas mesmas pessoas não falam como membros da OTAN, desesperadamente necessitando de ajuda militar da mais poderosa potência militar da história da civilização. Eles falam como globalistas e utopistas. União Europeia, não nos ensinem, nós podemos censurar o X, podemos censurar o Facebook, não temos a primeira emenda, não permitimos liberdade de expressão ilimitada como vocês fazem, não temos a segunda emenda como essa ousadia selvagem e de cowboy de vocês aí. Aliás, somos muito mais fortes em questões de diversidade, igualdade e inclusão do que vocês. E como disse certa vez a senhora Merkel, chanceler da Alemanha, sim, nós conseguimos fazer isso, podemos integrar milhões de pessoas do mundo islâmico à nossa cultura, não precisamos que nos ensinem sobre isso e sim, vamos nos rearmar do nosso jeito.
E quanto à nossa política externa, nós não entendemos vocês. Nós achamos que Israel é um Estado colonial de colonos, o que na verdade não é. E nós apoiamos o Hamas ou o Hezbollah, ou temos uma atitude completamente diferente, temos soluções pacíficas, não somos neandertais, então como nós, americanos, devemos encarar a Europa quando vemos esse declínio, e vemos isso. Isso também existe nos Estados Unidos. Resumindo, todo o relatório dizia isso, se ler nas entrelinhas. Nós temos problemas com a taxa de natalidade, temos problemas com a imigração, temos problemas com o terrorismo verde, temos problemas com a ideia, temos problemas com o pacifismo, mas ao contrário de vocês. Mas nós não falamos assim, nós lidamos com isso, nós temos uma contra-revolução. Tudo o que pedimos de vocês é que considerem as vozes dos dissidentes em seu próprio continente. Talvez eles estejam no caminho certo. Talvez eles, assim como nós, tenham descoberto que esse sistema é tóxico, com o qual tanto nós na América quanto vocês na Europa experimentaram. Nós dois somos ocidentais, então vamos parar com essa ideia de fronteiras abertas, pacifismo, energia verde e voltar ao jogo global, porque temos China, Irã, Coreia do Norte e Rússia como inimigos e queremos ser parceiros. Uma avaliação real da doutrina Trump. Eu só o deixo chateado por não conseguir explicar de forma tão simples e precisa como Victor Kenso escreveu. É exatamente isso, mas foi por isso que eu o coloquei para vocês e assino embaixo de cada palavra que ele disse. E agora vamos voltar ao começo da nossa história. Ilhan Omar, 80 mil somalis que se estabeleceram em uma cidade e votam por ordem. Não sei quem é o chefe deles, talvez o líder da tribo, talvez outra pessoa. Eles, estando juntos em um distrito eleitoral, se tornaram uma força. Conseguiram enviar sua representante ao Congresso, roubar 8 bilhões, subornar ou intimidar o prefeito, o governador, o procurador-geral do estado. Enviar dinheiro roubado dos americanos para um grupo terrorista que luta contra quem? Contra os americanos. Os americanos não gostam disso. Muitos outros cidadãos dos Estados Unidos da América também não gostam. E eles não querem mais fazer o bem para o mundo inteiro. Que depois, como os europeus nos desprezam e odeiam, ou como os ucranianos nos acusam de ganância e avareza, ou como os somalis nos acham idiotas pelas nossas ações. Aliás, merecemos isso sim, mas é isso, ponto final, não podemos mais ajudar e ficar limpando o nariz dos outros. Está na hora do mundo inteiro, América, isolamento. Com você mesmo e seu próprio terreno, e diariamente e a cada hora. Cada vez mais me convenço de que a salvação do afogado, como me explicaram em Odessa, país Ucrânia, a salvação do afogado é tarefa do próprio afogado.